homenagem a Jesus. Vamos ver essa homenagem? Capítulo 12 de João. Queria que os irmãos prestassem atenção, que a gente vai ver uma família dedicada. Tão bom, né? Quando a gente vê uma família completamente dedicada à obra do Senhor. Os milagres acontecem dentro daquela casa. É uma casa generosa, é uma casa que serve ao Senhor. Muitos milagres acontecerão. A gente vai ver aqui Maria ungindo com unguento os pés de Jesus. E vamos ver em cena três irmãos. João capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 8. Vamos proceder com essa leitura e será a nossa reflexão, onde a gente vai ver Jesus sendo homenageado. Quem encontrou pode dizer amém? Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam na mesa com ele. Verso número 3, a igreja. Então Maria, muito preço, ungiu os pés de Jesus e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Veja que situação linda. Então dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, vamos todos ler? Por que não se vendeu este perfume por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ele achou ruim, porque aquela mulher gastou aquele dinheiro nos pés de Jesus Cristo. Aí Jesus, ele disse assim, ora, o comentarista, ele disse isso não pelo cuidado que ele tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. É muito forte esse versículo aqui, viu? Aqui está dizendo que Judas era ladrão. Ali recolhia oferta, ele era o tesoureiro, ele pegava, desde quando ele pegava um pouquinho. E ele não estava querendo que a mulher jogasse ali. Vamos ver o texto? O versículo de número 7, Jesus fala, disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me entendes. Eu vou continuar a leitura no verso 9 que diz, e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só para ver a Lázaro, e não foram só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Versículo 10, a igreja. Porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro dele, iam e criam em Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta noite. Quando, ó Pai, é um culto de adoração ao teu nome, ó Pai. O ministério de louvor tão inspirado, cantaram aqui, adoraram o teu nome. Também, ó Deus, todos que participaram no solo, a alegria de te servir, através também da mordomia, e tudo que já vem acontecendo, ó Pai. Desde as 7h15 estamos aqui nesse culto de adoração e louvor. Obrigado pela alegria de Eliel, sempre com o seu violão, também engrandecendo o teu nome, ó Pai. Obrigado pelo piano, pelo teclado, obrigado pela bateria, pelo violão, pelos louvores. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem levantado esse povo para te servir aqui, ó Pai. Obrigado, o Senhor tem sustentado esse ministério, ó Deus. Nas orações matinais, o Senhor levanta dirigentes, pregadores, sempre aqui, ó Pai, fazendo a tua obra. Muito obrigado, ó Pai. É o Senhor definitivamente quem sustenta a igreja. Aqueles, ó Deus, que dão ouvido à tua palavra. E obrigado, ó Deus, pelo testemunho dessa família, que nós aqui, ó Deus, estamos meditando nesta noite. Marta, Maria e Lázaro. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender também como família a importância de te colocar em primeiro lugar e de te adorar. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Fala conosco, ó Deus, uma forma que o Senhor quer falar, ó Pai. Porque cada mensagem o Senhor se manifesta diferente, teu Espírito
Mas o Senhor conhece, ó Pai, cada um de nós aqui. Obrigado, ó Deus, porque na casa de Lázaro havia milagres. Um chegou até morrer, passar 4 dias enterrado, e agora estava na mesa jantando com Jesus, na ceia, e uma multidão lá fora. E o texto diz que não só era mais para ver só Jesus, apenas Jesus, mas também Lázaro, porque ressuscitara dos mortos. Pai querido, textos fortes, mensagem, ó Deus, poderosa. É o Senhor que faz isso, ó Pai. Aquele que não está mais em casa, está enterrado, o Senhor levanta, o Senhor desenterra, ressuscita e coloca para ficar em casa de novo, ó Pai, se alimentando com a família, ó Pai. Só quem pode fazer isso é Jesus de Nazaré. Somente Ele pode fazer isso, ó Pai. Ninguém pode fazer isso. Obrigado porque essa mensagem já alimenta a nossa alma. É o Teu poder. Fala conosco, ó Deus. No nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Uma homenagem a Jesus. No texto que a gente leu aqui, é muito conhecido, e fala de 3 personagens, 3 irmãos, dedicados a Jesus. O lar de Marta, de Maria e de Lázaro. E sua ligação com a pessoa do Cristo era muito estreita. No capítulo 11 de João, a gente vai ver a narrativa da morte, a doença de Lázaro e como Jesus o amava. A gente vê nesse capítulo de João, capítulo 11, verso 35, Jesus chorando pela morte de Lázaro. Muito interessante porque Cristo operou maravilhas nesse lar. Essa família tinha testemunho para contar quem chegasse na casa dele. A gente conta de uma recuperação de uma pessoa que foi para uma UTI e voltou. Isso aí conta até, vamos dizer que é normal, a gente vê Jesus faz isso direto. Mas quando diz, enterrou a pessoa, passa o primeiro dia enterrado, segundo dia enterrado, terceiro dia enterrado, 4 dias cheirando mal e voltar para casa, peraí, né, irmão? Só Jesus pode fazer isso. A admiração tomou conta de Betânia, todo mundo ficava impressionado. Não é conversa, e queria ver. Lázaro está aí. Lázaro, quando abria, tem gente que até que corria a visagem. O pessoal não tem isso, né? Levantou-se o cemitério. Será possível? Eu vi ele sendo enterrado. Eu vi o chororô da família. Eu vi Marta, eu vi Maria chorando. A gente estava consolando elas. Como é que agora esse homem está almoçando aqui, fizeram a ceia que está com Jesus? A porta ficou assim, ó. Coisas que Deus pode fazer na minha casa, na sua, que a porta vai ficar assim, pessoas querendo saber, ó. Você acredita que ainda hoje Jesus faz milagre? Vai fazer uma coisa que ninguém imagina, que ninguém nem espera, Jesus faz, e muita gente quer saber a razão da tua vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Cristo, Ele muitas vezes se refugiava nesta casa. É uma particularidade, Ele ia para a casa de Simão Pedro, mas Ele gostava muito da casa de Lázaro. Ia para lá de vez em quando, na casa de Marta e Maria. Veja aí, por favor, Mateus 21, 17. Mateus 21, 17 tem um texto que fala sobre a purificação do templo. Quando Jesus entrou no templo, expulsou aquele pessoal, cambistas, estava fazendo da casa dele casa de negócio. E ali, Jesus Cristo depois, ele conversou com aquelas pessoas que fizeram perguntas, os principais sacerdotes. E lá no versículo 17, 21, 17, o que é que está escrito? E deixando-os, saiu da cidade para onde? E lá passou a noite. Foi lá para Betânia, onde ele ia? Para a casa de Lázaro. Para a casa de Marta, para a casa de Maria. Então era uma família extremamente, que tinha intimidade com Deus. Todos davam lugar. Às vezes tem lar que é dividido. O marido não dá lugar, a mulher dá, ou a mulher dá, o marido não dá. Tem filho que quer fazer o que quer, não busca mais a Deus, está diferente, está estranho, deixou até o caminho da igreja. Você sabe disso. E já é uma família dividida. Já não é uma família que vai para a casa do Senhor, que tem interesse na casa do Senhor. Hoje tem uma desculpa boa que é a pandemia. Mas antes da pandemia já acontecia também isso. De ficar um, não vir outro. Mas agora a pandemia aí tem tudo, tá? Pandemia. Deu um espirro, pandemia, aí tudo, ai meu Deus, fica em casa, né? Mas Deus é quem sabe de tudo, não somos juízes não. Mas o texto diz que era uma família que tinha prazer em trabalhar para Jesus. Vamos ver separadamente. Em primeiro lugar, Marta. Olha o que é que o texto diz.
Vamos lá? No versículo 2. Marta servia. Ela sempre aparece nos evangelhos como aquela que trabalha. Veja 12:2, o que é que está escrito? Fizeram ali um jantar, uma ceia, e Marta servia. Você vai encontrar Marta servindo também, lá em Lucas 10:38, você vai encontrar, se abrir sua Bíblia, você vai encontrar a mesma Marta, lá em João 11:20, também se manifestando com serviço. Era alguém que gostava de trabalhar, servia ao Senhor. Queridos irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu vejo o ser humano foi criado com um propósito, o propósito de glorificar a Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. A Bíblia diz que nós devemos servir a Deus com alegria. Já viu o Salmo 100? Né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Deus vê a diferença de quem serve com prazer, com alegria, e de quem eu vou bater o ponto, eu tenho que ir. Deus vê a diferença de quem faz com amor e de quem faz, sabe, mas como que fosse uma obrigação. Hoje eu tenho que ir. E a gente encontra na Bíblia famílias servindo a Cristo. Muito bonito isso. A gente vê, por exemplo, estava bem a família de Ló, até que a mulher olhou para trás, mas era uma família que servia. A gente vê uma família como a família de Noé. E até os guardas dele eram piedosos. Jesus usou os apóstolos lá, e aquela família foram ganhar para Cristo. A gente vai ver em Atos dos Apóstolos, na segunda viagem missionária de Paulo, o apóstolo Paulo ali, naquela situação com o carcereiro lá em Filipe, Lídia, também servia ao Senhor, aceitou, vendedora de púrpura, agora dava um suporte, também o apóstolo Paulo. São famílias que gastam, que servem a Deus, que faz um esforço. E aqui a gente vai ver Maria, mãe de João, né? Também vamos ver Lóide e Eunice. Tem vários textos na Bíblia que falam de mulheres que serviam ao Senhor. De maneira, meus queridos irmãos, que nossos lares hoje, uma pergunta que a gente pode fazer: será que estamos servindo a Cristo? Você pode estar dizendo assim: pastor, eu estou fazendo minha parte, mas o conjunto faz. Às vezes a gente tem encontrado mães com dificuldade, a filha sumiu, o filho sumiu, tem talentos, faz tudo lá fora, mas dentro da igreja não querem mais. E aqui a gente percebe, nesse texto sagrado, esse testemunho, o testemunho de Marta, servindo ao Senhor e servindo com alegria. Esse texto bíblico aqui, irmãos, é um desafio. Eu tenho ele como desafio à nossa casa. Eu fico muito feliz quando chega na quarta-feira. A Maria sai logo mais cedo, às vezes eu venho com ela, passa a tarde, às vezes eu venho depois, mas eu sei que ela vai servir, vai estar ali trabalhando, e a gente dá continuidade, e vem aqui, e ela chegou aqui, meu esposo, dá uma palavra, dá uma mensagem. É tão bom isso, essa sintonia. Eu digo isso porque tem muitos colegas pastores que sofrem muito pela ausência da esposa no ministério, que não comparece, extremamente ausente, e sente muito com isso. Às vezes tem os motivos, mas é muito ruim quando Deus dá a oportunidade para ambos estar juntos. É uma coisa maravilhosa. É muito bom você olhar de lado e ver a sua esposa no ministério, ver ali trabalhando. E aí, EBT, pela misericórdia de Deus, é misericórdia, tem visto isso aqui dentro da nossa igreja, o trabalho do Senhor, as famílias trabalhando, famílias se dedicando ao Senhor. É um grande desafio este versículo. Precisamos, a cada dia, ter essa experiência de nossa família servir ao Senhor. Eu e minha casa, lembra que eu disse? Josué, não foi isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a gente percebe, irmãos, quanto sofrimento em alguns casamentos, porque a mulher não acompanha o marido, e às vezes o marido não acompanha a mulher, e fica uma divisão, às vezes um vai para a igreja, outro vai para outro, e termina grande a confusão. E a gente percebe isso, mas a palavra de Deus diz que a família estava ali reunida. Agora, Lázaro, a gente falou um pouco de Marta e Lázaro. Lázaro é o testemunho, irmão. O testemunho de Lázaro fala muito alto. Um dos que estavam com ele na mesa, sua presença ali era um testemunho vivo, eloquente, incontestável do poder e da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Estava ali, testemunhando. Você, eu, nós que passamos situações que praticamente viu a morte, um livramento, aí você volta e diz: foi Deus, eu estou aqui, olha eu aqui, foi Jesus na minha vida.
que Lázaro testemunhava. A sociedade, irmãos, a sociedade, a família é importantíssima nesse contexto. Hoje a gente sabe que a família tem sido muito bombardeada. Tem vários tipos e modelos familiares surgindo. Existe a família, e a família realmente é um projeto de Deus para a vida do mundo, para a sociedade de uma forma geral. Nós não podemos viver isolados, precisamos viver em família. Queridos irmãos, eu observando o testemunho de Lázaro, qual deve ser a sua missão quanto família na sociedade? E Jesus disse isso à sua igreja: vocês são sal. É uma família de Deus. O mundo olha para nós, esperando receber sempre alguma coisa. E aqui, o texto sagrado diz que muitos ali não iam apenas por causa de Jesus, mas queria ver Lázaro para ouvir o seu testemunho. Testemunho. Como é impressionante quando pessoas que viviam no mundo da prostituição, das drogas, viviam a lembrar da importância da cooperação. E era assim que Maria fazia, ela deu tudo ali que ela tinha, chamou a atenção. Às vezes a gente corta gastos para investir num filho que vai gastar muito e você faz tudo, e deve fazer. Os pais em tesoura para os filhos, a gente deve ajudar. Mas quando é para casa do Senhor, a gente não tem não vamos fazer um sacrifício, não faz um investimento nunca nos valores eternos, celestiais. É só o aqui e agora. Queridos irmãos, essa mensagem, enquanto eu meditava, me chamou a atenção, porque a gente vê, às vezes, pouca atenção às coisas de Deus, pouquíssima. E aqui nesse texto, eu queria chamar a atenção dos irmãos, porque eu li que tem psicólogos, psiquiatras, sociólogos, políticos, teólogos e educadores estão hoje preocupados com a situação da família materialista, uma família completamente desvinculada do espiritual, a tristeza, estamos vendo a desintegração da família, as drogas. Você sabe, por exemplo, quantos pais estão sofrendo agora com os filhos que estão drogados, investiram tudo nesses filhos, mas os filhos se desviaram e pegaram outro caminho. A imprensa escrita, falada, de hoje, tem um tema, fala da união entre homossexuais e vê isso como naturalidade, ou não é verdade? Hoje isso é uma coisa mais natural. A naturalidade também do sexo fora do casamento é a coisa mais normal. A pessoa está namorando e já está na prática do sexo sem casar. É até estranho dizer que uma jovem hoje é virgem, porque é a prática normal. Se não fizer isso, parece que não está nesse mundo mais. Queridos irmãos, está acontecendo muita coisa. Tudo isso está levando a um estado caótico espiritual. Famílias que não oram mais juntas, não tem mais culto doméstico, não tem momento de ler a palavra juntos ou de orar. Aqui o encontro de casais foi feito um desafio pela liderança de passarmos, me parece que foram 20 lições, uma coisa assim, das famílias. Tem gente que nem tomou conhecimento, outros tentaram, mas a batalha é grande. Irmãos, quando eu vejo esse texto aqui, o diabo, ele atacando os lares, querendo separar casais, atritos entre pais e filhos, porque dessa forma ele atinge a sociedade. Uma família desequilibrada não pode ter uma igreja saudável. Por isso que fala aos oficiais da igreja: cuida primeiro da família, porque se tu não cuidar da família, como é que você vai cuidar da casa de Deus? Sei que esse assunto tem pessoas que não gostam, mas há muitas pessoas com a família completamente desmantelada. Já viu esse texto? Desmantelada na igreja, que está muita moral, e a gente sabe que é um prejuízo muito grande. Por isso que tem um grande desafio para mim hoje, para você, para todos nós, cuidar da família. É um grande desafio. O lar de Marta, Maria e Lázaro é uma verdadeira inspiração para nossos lares no dia de hoje. Lar a serviço de Deus, Marta. Lar testemunhando do Evangelho, Lázaro. Lar consagrado, investindo na obra do Senhor financeiramente, Maria, se consagrando ao Senhor. A gente vê essas três alusões de pessoas consagradas a Deus, buscando a sua presença. E uma pergunta
nessa mensagem, nessa homenagem a Cristo, que esses irmãos fizeram, que essa família fizeram, qual tem sido a nossa homenagem enquanto família? Estamos preocupados? Eu vi uma coisa maravilhosa agora no último encontro de casais. Eu vi famílias vindo para cá, ficando até 10 horas da noite. No outro dia, famílias, marido e mulher, trabalhando. Não sei como ficaram em casa as coisas. Eles organizaram do jeito que vieram para cá. E tem filhos pequenos, mas estavam aqui. O pastor Abisai até comentou para ir. Fulano, Beltrano, a gente não quer citar nome, mas estava aqui, trabalhando na obra de Deus, cozinhando, temperando, cuidando das coisas. Mas quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. E quando a gente quer, a gente dá um jeitinho. Deixa com a titia, deixa com a vovó, deixa com o vovô e vem. Mas quando a gente... Eu sei que tem dificuldade, não estou sendo ignorante disso, mas eu percebi isso. Quantas pessoas fazendo a obra do Senhor em família. A minha oração é que a minha família, é um grande desafio, a sua, a nossa família, nós possamos homenagear Jesus Cristo. Sabe como é que eu homenagear Ele? Fazendo a sua obra enquanto é dia. Amém, igreja? Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos orar pela família EBT, todas as famílias EBT. Não é fácil não, é um grande desafio. Você com sua esposa está na casa do Senhor, seus filhos, e mais nos dias de hoje, onde as crianças não podem vir. Não é verdade? Eu imagino que quando for liberadas as crianças, que eu espero que em breve, os pais comecem a trazer seus filhos para a igreja. Porque antes de vírus, antes de pandemia, eu vi aqui a liderança do departamento infantil agoniada. Pai, mãe, traga seus filhos. Isso não é novo não. Isso já acontecia, ó. E não tinha vírus na história não, viu? Dizer a verdade, não é verdade? A irmã me procurava a liderança. Ô pastor, vamos fazer o apelo aos pais para trazer os filhos. E não tinha nada, nem história de vírus, nem Covid-19, nem nada. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que possamos, com a ajuda de Deus, trazer nossa família para a casa do Senhor.